O Departamento de Cultura Judaica da Hebraica de São Paulo lançou em 2015 o ciclo Os Judeus e o Prêmio Nobel. Nesta segunda edição, o físico Albert Einstein foi homenageado. Confira. O homenageado desta vez do ciclo Os Judeus e o Prêmio Nobel foi o físico Albert Einstein. Especialistas no tema falaram sobre a importância deste grande cientista para a humanidade. Além disso, relembraram a visita de Einstein ao Brasil, que inclusive será tema de um filme. A ideia de fazer um ciclo de judeus e o Prêmio Nobel é porque a gente, infelizmente, tem sido bastante atacados, de certa forma, pelo mundo afora, de que a produção científica, intelectual judaica precisa ser boicotada por causa dos problemas no Oriente Médio, que é um absurdo, porque se a gente fosse boicotar, essas pessoas que falam em boicote não poderiam nem usar celular, usar remédios, né? Porque, graças a Deus, a gente tem uma participação muito forte da tecnologia e da ciência produzida por pessoas de origem judaica no mundo contemporâneo. Einstein é o maior físico do século XX. A estatura dele só é comparável à de Newton no século XVII. E ele, além de ser um físico que fez contribuições importantíssimas para a gente entender como é o universo, né? Ele era um ser humano interessante, que teve um papel muito grande em ajudar a estabelecer o Estado de Israel e a tentar melhorar os seres humanos. Essa, digamos, é a maneira melhor, talvez, de caracterizar Einstein. Quer dizer, ele contribuiu para entender o universo e contribuiu para melhorar os seres humanos. O Einstein é uma personalidade exemplar, quer dizer, é um cientista que não só produziu grandes descobertas para a ciência, mas ele foi muito atuante. Ele não ficou restrito ao seu trabalho de gabinete, digamos assim, mas ele se preocupava tanto em divulgar a ciência para a sociedade, como em atuar em prol das ideias que ele achava correto. Quando você fala e aborda a visita do Einstein no Brasil, tudo é muito em volta do trabalho científico dele, né? A agenda dele no Brasil. E quando você cria algo completamente diferente, ficcional, a respeito do assunto, você sai dessa esfera e leva as pessoas para o mundo do imaginário, né? da ficção, e você consegue criar oportunidades diferentes de mostrar como aquilo poderia ter acontecido. Então também isso colabora, incentiva para que a visita dele seja relembrada e seja vista por mais pessoas de uma maneira diferente do documentário, por exemplo, né? Einstein deixou um legado não apenas na área científica, mas também em diversas áreas da sociedade. Em 1921, Albert Einstein recebeu o Prêmio Nobel da Física. Eu me interessei nesses últimos 10 anos por espiritualidade, né? E ele é uma referência na medida em que tudo que é desconhecido, e ele sempre fala que por mais que a ciência descubra coisas, sempre vai existir algo desconhecido. E a essa espiral infinita do desconhecido, ele presta reverência, e essa é a verdadeira religião. Ele não tinha religião, ele tinha religiosidade. Isso hoje em dia é muito bonito.